Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando neste instante a comunidade em oração. A comunidade em oração reúne-se diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. E é uma live oferecida pela Igreja Assembleia de Deus Rio, situada na Rua Campo de São Cristóvão, 338, bairro Imperial de São Cristóvão. Você, meu amigo, minha amiga, que está recebendo a notificação que nós estamos ao vivo, você é nosso convidado, nossa convidada a participar conosco deste momento de comunhão com Deus, deste momento de oração intercessória, deste momento de reflexão na palavra do Senhor. Vamos orar para iniciarmos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos até a Tua presença, meu Deus, neste momento em que iniciamos essa live de oração. Inicialmente, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, e recebe a nossa adoração, porque nós queremos te apresentar o melhor, Senhor. Queremos encerrar esse dia na Tua presença, te apresentando o melhor. Por isso, Senhor, recebe a nossa declaração de amor, de exaltação ao Teu nome, porque só Tu és digno de ser louvado, meu Deus. E agora, Senhor, neste momento em que estamos, Senhor, diante da Tua palavra, para compartilhar com os irmãos e irmãs, pedimos a direção, a inspiração do Teu Espírito Santo, a fim de que nós possamos, Senhor, conduzir, a fim de que nós possamos, ó Pai, compartilhar a Tua palavra e recebê-la também na nossa vida. Refletir e aplicar, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. E, meus irmãos, depois de um final de semana, né, nós estamos retomando a nossa atividade diária. Comunidade em oração já vai completar 3 anos. Completar 3 anos, né, irmãos? 3 anos que a gente está aqui diariamente nessa lida, né? Trazendo os irmãos, orando, intercedendo pelos doentes, pelo Brasil, pela família. Outro dia alguém perguntou para mim: pastor, o senhor não acha que o senhor está sendo repetitivo, orando todo dia pelo Brasil, orando pela igreja, orando pela família, orando pelos enfermos? Eu disse: não, negativo. Nós temos que continuar orando pelas famílias, orando pelos pedidos de oração, né, pelos enfermos, orando, sabe, pela igreja, né? Então nós não podemos abrir mão desse direito que temos de estarmos intercedendo uns pelos outros. É uma determinação da Bíblia e nós, como cristãos, como cristãs, nós não podemos abrir mão desse privilégio. E hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? Vocês sabem que no início da igreja, a pessoa de Jesus foi muito questionada. Os discípulos de Jesus, não os 12, né? Mas alguns que aceitaram a fé cristã, depois começaram a levantar situações totalmente infundáveis, que deram origens a algumas heresias, tudo pertinente à pessoa de Jesus. Alguns afirmavam que Jesus era Deus e que nunca tinha se tornado homem. Ele assumia em determinados momentos a forma humana, mas ele continuava sendo Deus. Outros afirmavam que ele era apenas um homem com superpoderes, um homem superdotado de uma espiritualidade tremenda, mas que jamais teria como se comparar a Deus. E havia aqueles que afirmavam que Jesus era verdadeiramente homem
e verdadeiramente Deus, né? Então, como a igreja estava no início, né, à medida que a igreja foi se estabelecendo, foi se institucionalizando, então foi criada a oração do credo apostólico, né? O credo apostólico, onde eu não sei quantas pessoas conhecem a oração que é feita hoje basicamente nas missas, né? Os católicos fazem essa oração em todas as vezes que eles se reúnem na missa. Já os evangélicos são um pouco, vamos dizer assim, descansados em relação a isso. Eles não valorizam essa oração da forma como deveriam, né? Porque é a nossa profissão de fé. E quando nós fazemos essa oração, nós estamos realçando a nossa fé e canalizando a nossa fé nas bases, nos pontos básicos que um cristão precisa crer para ser cristão. O cristão que não aceita que Deus, né, é o Criador, o cristão que não aceita que Jesus é Filho de Deus, é o Salvador, um cristão que não aceita que o Espírito Santo é Deus, tanto quanto Jesus, né? Né? E o cristão que não aceita a autoridade da igreja, entendeu? Então não é cristão. Pode parecer, mas não é. Então nós, como cristãos, nós temos o dever e o direito de conhecermos a oração do credo apostólico. Nós não vamos fazê-la hoje, mas eu vou só lembrar os irmãos. Ela começa assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Né? E aí ele vai discorrendo. Nós vamos fazer uma reflexão só sobre o credo apostólico. Mas na realidade, vocês vão ver quando vocês recitarem, aquelas pessoas que sabem de cor o credo apostólico, eu também sei de cor, mas não é o motivo hoje, o assunto é pertinente a Cristo, mas eu estou fazendo apenas uma introdução. Né? A parte maior dessa oração é pertinente a Jesus Cristo. Por que o credo apostólico fala mais da pessoa de Jesus? Justamente porque a pessoa de Jesus gerou muita polêmica, muitas heresias surgiram. Então, para ser cristão, o candidato, o neófito, ele precisa aceitar a pessoa de Jesus na natureza humana e na natureza divina. Jesus possuía a natureza divina e a natureza humana. Jesus sentiu sede, Jesus sentiu sono, ele dormiu no barco. Jesus, ele perdeu o controle da situação, do temperamento dele. Ele tinha temperamento, ele meteu o chicote, o azorrague naqueles vendilhões lá no templo. Jesus se irritava também como você se irrita, como eu me irrito. Ele tinha temperamento, ele era um ser humano como nós. Então existem aqueles que insistem em negar a natureza humana ou a natureza divina de Jesus. Mas o que nós queremos afirmar nessa reflexão breve de hoje é que Cristo é verdadeiro Deus e ele deve ser adorado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o texto que se encontra na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 20 e 21. Doutor Augusto Andrade, quando o senhor tiver uma oportunidade ou um tempo, liga por privado, pode ser depois da live, tá bom? Eu agradeço. 1 João 5, 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo
e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha que palavra, né? Que palavra. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Acredite ou não, a idolatria chega naturalmente para todos nós. Por quê? Porque temos necessidade de adoração. E fatalmente vamos acabar adorando alguém ou alguma coisa. E isso remonta à nossa própria criação. Deus, quando nos criou, quando Ele sopra, quando Ele coloca em nós o sopro, Ele está colocando o sopro da vida e Ele está compartilhando em nós a sua própria natureza, a sua própria essência. Então, o homem, ele era uma alma vivente, mas ele tinha a natureza, ele tinha a essência divina nele. E essa essência faz com que ele busque, né? Depois Paulo vai trabalhar isso teologicamente, ele vai dizer que nós temos corpo, alma e espírito. O corpo, todos nós vemos o corpo. A alma, ela é responsável pelos nossos sentimentos, pelos nossos sentidos, né? Pelas nossas emoções, né? O nosso temperamento. Agora, o Espírito, a função do Espírito em nós é nos voltarmos, é criar em nós a necessidade de comunicação com o divino, com o ser divino. Daí a gente vai ver que os gregos, na busca pelo contato com o ser divino, eles criaram a mitologia grega, onde existe um panteão de deuses. Os vikings tinham lá os seus deuses. Os romanos tinham os seus deuses. Os egípcios tinham os seus deuses. E se a gente for fazer análise na história antiga, a maioria dos povos antigos eram politeístas. Eram politeístas. Então Abraão, pelo menos na Bíblia, Abraão aparece como sendo uma pessoa que não aceitava essa infinidade de ídolos, de deuses, mas ele se preocupava com um ser supremo responsável por tudo isso. E um dia esse ser supremo se revela a ele e o chama e diz: olha, Abraão, sai desse lugar, sai da tua terra, larga a tua parentela e tu vai seguir para um local que eu vou te mostrar. E ao longo dessa caminhada, Abraão vai conhecendo esse Deus que ele buscava no seu íntimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então todos nós somos espirituais, irmãos, todos nós. Até aqueles que se dizem ateus, eles são também espirituais, né? Então, temos necessidade de adoração, porque está implícito na nossa natureza. E fatalmente vamos acabar adorando alguém ou alguma coisa. Assim como a natureza não tolera o vácuo, logo cuida de preencher. Assim a alma humana sempre encontrará um objeto de culto, seja na prateleira, seja no altar, no espelho ou no céu. Sempre encontraremos algo para adorar, sabe por quê? Porque somos idólatras. A nossa natureza nos induz a isso. Nos induz a isso. Então Deus, conhecendo a nossa natureza, sabe, Ele já providencia, né? A gente vê quando ele dá ordem a Moisés, né, que criasse ou que construísse a arca, né? Ele constrói a arca e coloca ali na arca símbolos. Ele põe querubins, ele põe, né, ele coloca algumas coisas ali justamente para mexer com o nosso lúdico. Quando há aquele ataque de serpentes abrasadoras no deserto, lá ferindo os murmuradores, ele manda que Moisés, né, faça uma imagem de uma serpente
e erga essa serpente no deserto, para que todo aquele que fosse ferido pelas serpentes abrasadoras, ao contemplar a serpente de bronze, eles seriam salvos. Então são situações nas quais Deus está apontando para algo maior. Tipologicamente, essa serpente de bronze lá do deserto vai representar tipologicamente uma figura de Cristo quando ele é erguido na cruz. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus mesmo vai dizer para Marta, né, quando ela diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, etc, etc. Aí Jesus vai dizer, mas Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim não morrerá. Olha aí como é tremendo isso. Então, meus irmãos, essa conversa é longa e o nosso tempo é curto, né? E nós vamos continuar na nossa reflexão aqui justamente para que a gente possa chegar a um ponto comum, mas vocês percebam a importância de refletirmos sobre esses assuntos. É muito importante para a nossa fé. Então a gente vê que a humanidade desde o início tinha seus deuses, tinha seus ídolos, né? E hoje nós temos também ídolos, nós também temos deuses. Talvez nós não demos a esses deuses os nomes que já foram dados no passado, como Dagon, Baal, Zeus, Thor, mas eles continuam sendo deuses. Um ídolo ou um deus falso é alguém ou alguma coisa que toma o lugar do verdadeiro Deus em nossa vida. E todos, claro, todos têm um Deus, até mesmo os ateus. Eu tenho um colega que ele diz que é ateu. Aí ele diz assim, eu sou ateu, o meu Deus é o meu dinheiro, é o meu emprego, é o meu trabalho. E aí? Olha aí. Tem um Deus, não tem? É ateu, mas o Deus dele é o dinheiro. Aí, como é que fica, né? Então, quando alguém aparece com sua própria versão de Deus, está também adorando a um Deus falso. Fazer afirmações como, bem, eu não acredito num Deus que eu não possa ver. A pessoa está criando o seu próprio Deus, e isso é uma idolatria. A Bíblia nos adverte, lá no versículo 21 do capítulo 5, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Mas por que adoramos um objeto ou uma coisa ao invés do verdadeiro Deus? Porque entendemos que isso nos dá controle. Em seu livro Palavras de Fogo, Ouvindo a Voz de Deus nos 10 Mandamentos, R. Albert Miller escreveu: ídolos implicam em controle humano. Fazemos a nossa própria adoração porque criamos o nosso próprio Deus. Tem que ter cuidado com isso, né? A gente vê ídolos humanos, pessoas adorando pessoas. Um ídolo ou um Deus falso é qualquer coisa que lhe deixe aficionado, qualquer coisa que lhe apaixone. As pessoas ficam vidradas por muitas coisas. Elas podem não chamar essas coisas de Deus, mas na verdade elas são. Qual é o foco da sua vida? Na prática, isto é o seu Deus. Então perceba que esse assunto é um assunto que ele é quase que inesgotável. E o Dr. Alberto Andrade o Dr. Augusto Andrade deve estar aí ainda conosco, né? Ele sabe perfeitamente a profundidade desse assunto. Mas em rápidas palavras nós procuramos passar para vocês o risco, o perigo que nós corremos. Né? Até na política, na arte, né? Nós temos ídolos da música, ídolos das novelas. As pessoas põem o nome nos filhos, né?
ligados a artistas, a cantores. Isso é idolatrar. Então a gente precisa ter cuidado. A Bíblia diz: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Amém? Possamos pensar sobre esse assunto, possamos refletir até profundamente. É importante refletirmos profundamente sobre a nossa prática, sobre o nosso dia a dia, para ver se nós não estamos incorrendo numa dessas situações que nos tornam muitas vezes como idólatras. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Nós temos os nossos pedidos de oração, né? Nós estamos com uma média de 46 pedidos de oração aqui. Alguns, claro, alguns já foram atendidos, mas eles pediram que continuemos orando por eles, né? Então isso é muito bom. Temos pessoas que já estão plenamente recuperados, estão apenas fazendo um acompanhamento de rotina, né? E outras estão já aguardando para fazerem suas cirurgias. E a gente louva a Deus porque o Senhor está tomando a frente das nossas causas, né? Isso é muito importante, nós podermos contar com esse Deus que nos atende, que nos conduz, que nos mantém firmes, animados, que não permite que a depressão, a ansiedade, a angústia tome conta do nosso ser. Vamos orar a esse Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai querido, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o único Deus. E na pessoa de Jesus, Tu és o verdadeiro Deus, porque Tu te revelas em carne à humanidade. Tu convives com as pessoas. Tu executas sinais através de Jesus, sinais que outro ser humano não seria capaz de realizar. E por isso nós declaramos: Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu nos atendes, Tu nos socorres, Tu executas milagres na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque Tu nos resgataste, Senhor. Tu restaurastes a nossa fé, a nossa vida. E nós te agradecemos por tudo isso, meu Deus. E agora nós te apresentamos no nosso livro de oração os nomes das pessoas que clamam, Senhor, porque estão enfermas. Pessoas que clamam porque têm filhos. O cônjuge está, Senhor, no flagelo das drogas, viciados em jogos do azar, viciado em maconha, em cocaína, viciado em tantas outras coisas, meu Deus. Nós, Senhor, clamamos por essas pessoas. Clamamos por essas pessoas, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus, liberta, Senhor, essas pessoas, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, não permite que o sofrimento dessas pessoas continue, Senhor, mas liberta, para que o Teu nome seja glorificado, meu Deus. Atende àqueles que clamam por justiça, aqueles, Senhor, que clamam pelos seus familiares, pelos filhos, pelo cônjuge, porque a família está vivendo em situações de extrema calamidade no relacionamento, o casamento está para acabar, mas eles pedem a Ti, Senhor, uma intervenção. Eles pedem a Ti, Senhor, que refaça, meu Deus, essa relação.
que o perdão seja uma máxima e que haja, Senhor, verdadeiramente o perdão no seio dessa família, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, atende o clamor desse chefe de família, o clamor desta mulher que é chefe de família, que é mãe e pai, mas que estão sem trabalho, estão vivendo de bicos, de faxinas, ó Pai. Mas eles já tiveram outrora a sua carteira de trabalho, já tiveram a segurança que o Estado oferece, e eles estão pedindo, meu Deus, o retorno dessa condição, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, atende o clamor desse povo, esse povo que crê no milagre, esse povo que crê que não há impossíveis para ti, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a nossa terra, o nosso país. O Brasil precisa de Jesus. O povo brasileiro precisa de salvação. O povo brasileiro clama, Senhor, mas o povo brasileiro também se desvia, meu Deus. O povo brasileiro está envolvido em tantas situações e nós clamamos a Ti, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do povo, meu Deus. Abençoa essa nação, que ela continue próspera, mas que essa prosperidade seja presente na vida de cada um desses trabalhadores, ó Pai. Não permite que o povo seja explorado. Não permite, meu Deus, que a justiça funcione apenas para quem pode pagar, mas que a justiça seja para todos, para todas. Em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa as autoridades constituídas. A Tua palavra diz que toda autoridade provém de Ti, meu Deus. Abençoa as autoridades, ó Pai. Que elas possam errar menos, que elas possam se unir num propósito de produzir o bem comum. Em nome de Jesus, meu Deus. Que a nação brasileira possa ser realmente a potência que Tu tens preparado para que ela seja, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a Tua igreja espalhada no mundo, a Tua igreja espalhada pelo Brasil, Senhor. Missionários e missionárias, pastores, bispos, apóstolos, tantos outros, ó Pai, que existem, evangelistas, diáconos, aqueles que fazem a Tua obra, meu Deus. Que a autoridade do Teu Espírito Santo seja suficiente sobre esse povo que não para de clamar a Ti, meu Deus. Esse povo, Senhor, que vive com o joelho dobrado, esse povo que se coloca na brecha para clamar, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, dá crescimento, estimula os crentes, Senhor, a buscar na Tua palavra a maturidade, a intimidade contigo, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa os pastores, os líderes, Senhor, de comunidades, aqueles que lideram convenções, aqueles que lideram, meu Deus, a igreja local. E nós Te apresentamos o nosso pastor Giamax de Oliveira, todo o corpo pastoral da Igreja Assembleia de Deus Rio, o corpo diaconal, a liderança leiga da igreja, meu Deus. Todos, ó Pai, que possam estar buscando a unidade, todos possam estar buscando a produção, meu Deus. Que a colheita seja abundante, porque a semeadura tem sido abundante, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa todas as igrejas, todas as denominações, ó Pai. Que em todas elas haja o empenho, meu Deus, de todos para o crescimento. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos, fazendo a oração que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje, permaneça para sempre. Todos digam amém. Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs. Olha, e se você tem algum pedido de oração, escreve aí pra gente, tá? Porque ao longo da live eu não tenho tido a oportunidade de ler, tá bom, querido? Então escreve aí, põe o nome da pessoa completo, direitinho, Maria José Ferreira, põe o nome completo, tá bom? E coloca o motivo da oração, se você achar conveniente. Se não, põe só o nome de, olha, eu peço oração pela fulana, pelo fulano. Põe o nome completo, porque aí a gente coloca aqui no livro de oração, amém? Uma boa noite a todos, até amanhã às 18 horas. Amanhã a nossa live será mais cedo, tá? Amanhã a nossa live começará às 17 horas, porque nós temos reunião de obreiros na nossa comunidade, tá bom? Um abraço, Shalom Adonai, até amanhã.